Intitulado de Os Princípios Físicos do Funcionamento dos Painéis Solares, apresentado por mim, Gabriel Mendes Costa, e orientado pelo professor William Reis Moura do Couto. Introdução. A população mundial irá crescer para 7,59 bilhões de pessoas em 2040. Nesse sentido, a demanda de energia irá aumentar em cerca de 30% no mesmo período. Percebe-se então que haverá uma necessidade por fontes alternativas de energia, o que faz com que a energia solar seja um dos principais meios, sendo uma energia renovável, para ajudar a suprir essa demanda. No Brasil, desde 2010, os preços dos painéis fotovoltaicos reduziram cerca de 90%, isso graças aos avanços científicos e tecnológicos na área. Por fim, esse trabalho tem por objetivo entender os fenômenos físicos envolvidos no funcionamento de uma placa fotovoltaica. Materiais e métodos. De modo geral, este trabalho ele vai se basear nas bibliografias de física moderna, fundamentos de física do Halliday, física volume 4 do Young-Friedman e física quântica do Heisberg. Desenvolvimento. No seu artigo sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal, o físico Planck ele conceitou a quantização da luz, o que significa dizer que essa energia ela é encontrada em apenas múltiplos inteiros de uma quantidade elementar. E essa tese foi usada por Planck para comprovar sua teoria sobre o espectro do corpo negro, no qual a energia de um certo espectro de radiação é igual a NHF, no qual N é um número inteiro, H é a constante de Planck e F é a frequência. Posteriormente, Einstein fundamentou a quantidade elementar de uma onda eletromagnética, chamada de fóton, e os pacotes de energia como fótons. E assim, Einstein publicou seu artigo sobre o efeito fotoelétrico, no qual, na figura aqui abaixo, representa esse efeito, e nós temos os fótons que incidem sobre uma superfície metálica, e esses elétrons da superfície metálica irão absorver esses fótons, a energia dessa radiação incidente dos fótons, e assim serão expelidos como fóton-elétrons. Essa teoria serviu para comprovar também a teoria da dualidade da onda-partícula da luz. É assim, Einstein introduziu essa equação, na qual que a radiação incidente, HF, de um fóton, é igual à energia cinética máxima dos elétrons expelidos, mais uma função trabalho, que é a energia mínima necessária para que um elétron saia da superfície. Agora, falando sobre os materiais envolvidos no processo de fabricação de um semicondutor, nós temos de uma placa fotovoltaica, nós temos os semicondutores, que são materiais que possuem uma condutividade bastante específica, que ao submeter esses materiais a elevados níveis de temperatura, o grau de coeficiência elétrica desses materiais irá aumentar. Assim, isso se dá devido ao conceito físico de nível de energia, no qual o tamanho do buraco aqui entre a banda de valência, aqui representada pela figura B de um semicondutor, o buraco entre a banda de valência e a banda de condução desse semicondutor é razoavelmente pequeno, o que favorece com que os elétrons da banda de valência, ao receberem energia, passem para a banda de condução. E assim, esses elétrons na banda de condução tornam-se elétrons livres, o que irá elevar o grau de condutividade elétrica desse material. Ao lado nós temos um material isolante que tem um tamanho de gap, ou buraco, que é um buraco que é razoavelmente grande, e o que faz com que esse material tenha uma resistividade maior. E aqui nós temos um condutor, que possui um pequeno buraco, né, o que faz com que sua condutividade seja bastante elevada. Por fim, o efeito fotovoltaico ocorre quando a irradiação ela vai incidir sobre dois semicondutores do tipo P e do tipo N, que são os semicondutores dopados. Assim, eles são conhecidos como semicondutores de junção PN, que estão lado ao lado, né? E entre eles nós teremos a formação de uma zona de depressão, que ao incidir a radiação eletromagnética naquela zona ali, nós temos elétrons absorvendo essa radiação, essa energia, e tornar-se elétrons livres, o que faz com que, ao conectar esses dois semicondutores a um circuito integrado, nós teremos a formação da diferença potencial e, consequentemente, o campo elétrico também, né, entre esses dois semicondutores, fará com que haja um fluxo de uma corrente elétrica do semicondutor do tipo N para o semicondutor do tipo P. Aqui nós temos a representação esquemática. Vale ressaltar que semicondutores do tipo N, que são semicondutores dopados, possuem um excesso de elétrons, enquanto semicondutores do tipo P possuem uma falta de elétrons. Aqui nós temos a representação esquemática de uma célula fotovoltaica, no qual é basicamente a sobreposição de semicondutores do tipo N e do tipo P. Vale ressaltar que, devido à diferença potencial aqui, nós temos a formação de um fluxo de uma corrente elétrica, do semicondutor N para o semicondutor P. Por fim, após entender esses conceitos da física envolvidos neste fenômeno, numa placa fotovoltaica, nós esperamos compreender as técnicas envolvidas, né, durante a evolução dessas placas fotovoltaicas, e posteriormente nós também pretendemos desenvolver um protótipo para entender, de um protótipo de baixa tensão, né, de baixa geração de energia, para entender os problemas enfrentados atualmente na conversão da energia solar para a energia elétrica, né, que atualmente nós temos um grau de eficiência de 15 a 30%, para que assim possamos contribuir para elevar esse grau de coeficiência, né, contribuir com esse desenvolvimento. E também podemos perceber que esse grau de coeficiência é um grau assim, bastante baixo, né? Percebemos que há espaço ainda para elevar isso ainda mais. Por fim, essas são as referências utilizadas nesse trabalho, e desde já agradeço.